Fala aí, rapaziada do Simplificando. No vídeo de hoje vamos falar sobre derivação implícita, né? Como calcular uma derivada implícita. Primeiramente precisamos saber o que é uma derivada implícita, né? Nós temos uma derivada implícita quando precisamos calcular a derivada de uma função implícita. Então esse método de derivação ele permite que a gente descubra a derivada de uma função que é mostrada implicitamente para a gente, ou seja, que não está claro ali para a gente. Por exemplo, a gente tem uma função y é igual ao f de x. Então a gente está derivando em relação a x e aparece uma parte da nossa função que tem apenas y. A gente não consegue derivar normalmente. Então a gente tem uma função que mistura, que a gente tem uma relação de x com y. Se x fosse função de y, eu derivaria em relação ao y. Porém, eu tenho que derivar toda a minha função em relação a x. Nessa primeira parte de cálculo 1, de função com apenas uma variável, a gente faz dessa maneira. Em cálculo 2 aí, quando vocês forem aprender derivadas parciais, quando a gente tem uma função de mais de uma variável, né? Uma função de duas variáveis, a gente aprende as derivadas parciais, que a gente calcula tanto para x quanto para y. Mas focando aqui em derivadas implícitas, vamos resolver esse exemplo aqui para vocês perceberem e aprenderem de fato. Então beleza, a gente tem aqui x ao quadrado mais y ao cubo igual a cosseno de x mais ln de y. Então a gente tem que derivar em relação a x. A derivada de x ao quadrado eu sei que é 2x. O expoente cai, tira 1 ali do expoente, beleza. Porém, qual é a derivada de y ao cubo em relação a x? Eu não posso falar que isso é 3y ao quadrado em relação a x. Eu preciso dizer que isso é em relação a y que varia com x. Então como que a gente escreve e calcula isso? Vamos fazer aqui. Primeiro, derivada de x ao quadrado, 2x, aí aqui a gente vai pôr dx, dx. Isso quer dizer que a gente está derivando o x ao quadrado em relação ao dx. Mais y ao cubo, vamos derivar como se estivesse derivando normal. 3y ao quadrado. Só que aqui, galera, a gente quer a sacada da derivada implícita. A gente vai pôr dy dx. Ou seja, quanto que y varia em relação a x. A taxa de variação de y em relação a x. É isso que a gente vai precisar encontrar. É esse dy dx. Então, continuando. Igual derivada de cosseno menos seno, né? Menos seno de x. Dx dx. Derivada de ln de y, como nós sabemos, é 1 sobre y. Só que, novamente, 1 sobre y dy dx. dy dx. Certo? Continuando aqui, tudo que for dx dx a gente simplifica, né? Vira 1. A gente passa a ter, então, 2x mais 3y ao quadrado dy dx. Só simplificando essa parte da conta, igual a menos seno de x mais 1 sobre y dy dx. Então o que a gente faz agora? Tudo que é dy dx para um lado, tudo que é somente de x para o outro, certo? Então a gente vai ficar aí com uma setinha. 3y ao quadrado dy dx menos 1 sobre y dy dx igual
menos seno de x menos 2x, passando 2x para o outro lado. Qual a sacada agora? A gente já tem tudo que é x por um lado, dy dx do outro. Dy dx é um fator comum entre essas duas multiplicações, então a gente pode botar ele em evidência, depois multiplicar. Então a gente fica com dy dx que multiplica 3y quadrado menos 1 sobre y, e isso é igual a menos seno de x menos 2x. Agora é só a gente passar, deixar isolado o dy dx, ou seja, passar para o outro lado. Você está multiplicando ou dividindo esse fator aqui, a gente vai achar o resultado final da nossa conta, certo? Então a gente tem aí que dy dx é igual a menos seno de x mais 2x, a gente põe aqui entre parênteses, né, para esse sinal fazer o menos, ficar menos 2x quando multiplicar, vezes y, passando o termo para cá dividindo, ficamos com 3y ao cubo, a gente faz o MMC aqui embaixo é 1, a gente faz aqui, fica y multiplica aqui, 1, y disso aqui multiplica 1, menos 1. Matemática básica, pessoal. Essa parte aqui de MMC e tudo mais. Então é isso. A gente tem aí, essa é a derivação implícita. A gente vai fazer mais exercícios. Fique atento aí no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você não segue nosso Instagram, nos acompanhe lá. @simplificando.eng. Ative o sininho para ficar atento às próximas aulas, os próximos exercícios, teorias. A gente vai estar em breve aí lançando uma playlist aí de como utilizar sites como GeoGebra, Symbolab, PH Colorado, softwares de simulação para física. Então, fique atento aí aos próximos vídeos. É isso aí, valeu, falou!